O governo de Minas realiza, nos dias 6, 7 e 9 de agosto, a 6ª Conferência Estadual das Cidades. O evento vai reunir representantes da sociedade civil e do poder público para debater políticas de habitação, mobilidade urbana, saneamento e inclusão social, assuntos super relevantes para todos os municípios. A etapa presencial vai acontecer na Escola Dom Helder Câmara, aqui em Belo Horizonte. A conferência é preparatória para o encontro nacional e a ideia é construir propostas para cidades mais justas, democráticas e sustentáveis. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o subsecretário de Política de Habitação, Hugo Daisel. Ô Hugo, boa tarde para você. Só me fala se eu falei seu nome certo para não cometer nenhum erro. Seu sobrenome qual é certinho? Boa tarde, Mayara. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todas e a todos que nos ouvem na 98 News, audiência do Deadline. É o Hugo Deisel, sim. Você falou corretamente. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Secretário, que bom que eu acertei. Então, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente qual que é a importância dessa 6ª Conferência Estadual das Cidades para o planejamento urbano aqui em Minas Gerais. Veja bem, Mayara. Primeiramente, a gente precisa entender que a política habitacional ela é muito holística, né? Quando a gente fala de política habitacional, a gente está falando de uma política que precisa ser tratada de uma forma interfederativa. Ou seja, nós precisamos que tanto a União, o Estado e os municípios trabalhem em conjunto para a construção de políticas públicas que possam enfrentar o nosso déficit habitacional, seja ele quantitativo e qualitativo. Então, nesse sentido, quando nós temos a Conferência Estadual das Cidades, a etapa municipal e agora está a etapa estadual, nós estamos fazendo um acervo de informações para entender qual é de fato a dor, a realidade desses munícipes, haja visto que o Brasil e Minas Gerais são muitas Minas Gerais, e cada município tem uma dificuldade, tem uma realidade, e dentro dessas propostas, dentro dessas medidas, das discussões que vão ser ali levantadas e depois as propostas que serão levadas a posteriori ao Ministério das Cidades embasarão e nos darão todo o substrato para que a gente conheça a nossa realidade e possa, dentro disso, lógico, com a concatenação de outros dados e outros estudos, estudos de campo, a gente possa desenvolver não só uma política estadual de habitação de interesse social mais assertiva, mas também ter um retrato mais fidedigno do Estado. Então, essa é a importância, para que a gente possa pavimentar os acertos de uma política habitacional mais específica e assertiva dentro da realidade do nosso povo mineiro. Hugo, prazer falar com você. Nós sabemos que as cidades em si, as construções, as ruas, as avenidas, as praças, não são nada se nelas não tiverem as pessoas. As pessoas é que tornam as cidades vivas e relevantes. Como é que a população pode participar dessa discussão, dessa conferência de cidades? Veja bem, Paulo, nós estamos num momento ímpar. Minas Gerais hoje abre os flancos do cenário nacional com um novo modelo. Haja vista que a nossa conferência, né, a 6ª Conferência Estadual das Cidades, ela se dá agora de uma forma híbrida. É verdade que é muito importante o calor humano, o espaço em que as pessoas ali se veem, tete a tete, trocam ideias, corroboram ideias, enfim, façam aquela interação de entendimento. Mas quando nós identificamos, e aqui falando de um caso específico de Minas Gerais hoje é o 4º estado da federação em tamanho de extensão territorial, mas em se tratando da quantidade de municípios, nós temos hoje 853 municípios, ou seja, nós somos o estado com o maior número de municípios. E aí nós identificamos uma situação muito séria, porque ao passo que muitas pessoas até questionavam, olha, nós não teremos de fato as discussões todos os dias presenciais em Belo Horizonte. É verdade que pessoas que estão, por exemplo, em municípios como Pará de Minas, que está a 60 quilômetros de Belo Horizonte, a Nova Serrana, que está às margens da 262, uma via duplicada a 100 quilômetros de Belo Horizonte, é muito fácil essas pessoas estarem aqui 3 dias, mas nós temos, por exemplo, Paulo, municípios como Andradas ou Araporã. Araporã está a 630 quilômetros de Belo Horizonte, um município de 8 mil habitantes. Esses municípios eles não teriam, e esses municípios também não teriam condição de sair, estar aqui em Belo Horizonte participando dessa conferência 3 dias e voltar a posteriori para os seus municípios. Então, que as pessoas podem fazer, como é que a sociedade vai participar?
Nós estamos dando ampla divulgação, está acontecendo agora salas temáticas online, ao vivo, e também toda a conferência está sendo, ela está sendo ao vivo, né, transmitida via YouTube, via outros canais oficiais, para que as pessoas estejam por dentro das discussões, para que os delegados também ali em algumas salas digitais estejam votando, estejam apresentando suas propostas, para que a gente consiga trazer para perto não só o colar metropolitano, mas todos os rincões da nossa Minas Gerais, para que municípios grandes e pequenos, como nós temos aqui também municípios de 1.000 e 2.000 habitantes participando, para que a gente enriqueça esse debate e democratize de fato as propostas e as sugestões, porque, como já disse, Minas Gerais são muitas. Então, quem quer participar, nós temos aí os canais, e no último dia, no sábado, será presencial na Dom Helder Câmara. Muito bem. Eu gostaria de saber o seguinte, ô Hugo, a gente fez um levantamento aqui e encontrou uma pesquisa da Fundação João Pinheiro, que tem um ano base de 2022, então talvez você tenha um levantamento mais atualizado, mas enfim, que fala em relação ao déficit habitacional. São 556 mil moradias de déficit, isso nesse levantamento de 22, e ao mesmo tempo, cerca de mais de 1 milhão de imóveis vazios em Minas Gerais. Como que faz para poder lidar com esses números e fazer, né, com que essa situação do déficit melhore, uma vez que nós temos aí imóveis vazios? Quais seriam as políticas públicas a serem estabelecidas com esses municípios, né, com a ajuda do governo do estado? Maiara, esse é o grande gargalo, nosso grande desafio à frente da Subsecretaria de Habitação e também da SEDES, Secretaria de Desenvolvimento Social, em que nossa secretária, a Lê Portela, tem se debruçado e discutido políticas públicas e tentado encontrar soluções. É verdade que institucionalmente a política habitacional no Brasil ela é muito incipiente. Quando eu digo incipiente, porque ela é nova. Se nós olharmos relativamente a história da nossa Constituição Cidadã, em 1988 nós tivemos a nossa Constituição Federal promulgada, mas se a gente pensar em termos de política habitacional, só no ano de 2000, com a emenda 26, a emenda constitucional 26, é que a moradia ela passa a figurar no artigo 6, lá no capítulo dos, aliás, no artigo que trata dos direitos sociais, ela passa a inaugurar um momento de direito e garantia fundamental. Moradia passa a ser direito fundamental, né, previsto na Constituição no ano de 2000, e só ali, a partir de 2001, com a criação do Estatuto das Cidades, que fala justamente sobre isso, é que nós começamos a amadurecer, e isso vai desaguar só em 2011, em 2015, com alguns movimentos, né? Em 2009 nós tivemos o plano de aceleramento de crescimento, o lançamento do Minha Casa Minha Vida, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o objetivo em 2001, por exemplo, com o plano das cidades, era exatamente combater a especulação imobiliária, que é um dos grandes gargalos, porque ela faz com que você tenha grandes bairros, por exemplo, com lotes vagos, enquanto a sociedade mais carente, os mais vulneráveis socialmente dizendo, estão sendo rechaçados para viver em periferias. Nós, enquanto Subsecretaria de Política Habitacional, nós temos lançado alguns programas, né, que são os nossos modos de combater esses flancos ou essas frentes. Como eu disse no início, nós temos dois tipos de déficit, o qualitativo e o quantitativo. Nós temos aí o auxílio porta de entrada, o Estado de Minas Gerais dá subsídio para que as famílias consigam arcar com a prestação de entrada da sua casa. Nós fazemos um acordo com os municípios, eles trazem, né, toda a infraestrutura, tem a responsabilidade de um agente financeiro, e essas famílias, então, têm condição de comprar uma casa sem ter que dar a entrada, porque o Estado faz jus a ela, e o município fazendo jus à estrutura e ao lote, então você tem abatido o valor de lote, eles têm ali prestações módicas a serem pagas. Nós viabilizamos e focamos nesse programa famílias que têm até 1 a 3 salários mínimos, que dedicam mais de 30% ou até 30% dos seus rendimentos ao pagamento de aluguel, porque veja bem, a própria Organização das Nações Unidas prevê que uma moradia não é só moradia, ela precisa ser uma moradia digna, e ser digno quer dizer também que é economicamente acessível. Então, as pessoas não podem dispendiar mais com aluguel e mais com a compra de uma casa que comprometa de alguma maneira outras necessidades básicas. Então, nós temos esse programa, vamos entregar agora incipientemente, até o final desse ano, 400 casas. Nós estamos lançando agora um programa no importe de 275 milhões para construir mais 1.960 casas no estado de Minas Gerais,
E frente ao novo flanco, que é o déficit qualitativo, que veja bem, nós precisamos garantir habitação. Mas há muitas famílias que têm habitação, mas habitação inadequada. Então não é só ter habitação, é habitação adequada. Nós temos famílias, por exemplo, foi lançada agora no Novo Lagedo, famílias que estão vivendo em casas, mas casas insalubres, que não têm ventilação, que às vezes muita umidade, mofo, calor. Nós fazemos essas adequações, nós transformamos as casas, nós lançamos a primeira parte do projeto, vamos alcançar 1.000 famílias e nós temos uma projeção ampliando agora o projeto para mais 3.000 famílias. Não são 3.000 pessoas, são 3.000 famílias, ou seja, é as armas que nós temos lutado para enfrentar esse déficit que é horroroso, que é uma realidade do Brasil e que o Estado de Minas Gerais tem atentado para isso. E há 2 anos nós nos tornamos subsecretaria, né? Nós estamos no estado aí de decidir a política habitacional e estamos trabalhando nesses flancos aí a todo vapor para a gente fazer jus e trazer e melhorar a vida dos mineiros, que é o que mais nos importa. Hugo, chegando no final da nossa conversa aqui, tem uma questão que se levanta muito, que são os planos diretores. Discute-se muito cidades que montam, fazem ou não fazem os seus planos diretores. O que é a importância da elaboração de um plano diretor para que você tenha, dentro da cidade, uma resolução mais justa de vida para as pessoas? Veja bem, Paulo, não há que se falar de política pública sem falar de planejamento. Quando nós falamos de uma política pública bem executada, é muito mais que enxergar uma necessidade de uma forma superficial. O plano diretor ele vem de encontro a esse planejamento. Porque veja bem, como é que nasce uma política pública? A gente identifica uma agenda, depois de identificar essa agenda, a gente discute ou cria essa política pública, ela passa por um período de decisão e a posteriori, então, nós implementamos e avaliamos para ver aquilo que foi positivo e aquilo que pode ser melhorado para que aquilo tenha uma efetividade maior. Afinal de contas, nós estamos sob o primado do artigo 37 da Constituição Federal e nós prezamos também pelo princípio da eficiência. Então, sem plano diretor, é dar tiro no escuro. O plano diretor ele é importante porque ele nos permite identificar qual é a realidade daquela cidade e dar uma direção para esse crescimento, para que ele seja de fato social e democraticamente justo. Porque veja bem, tem acontecido o que acontece no Brasil, principalmente em municípios pequenos. A, a, o crescimento dos municípios se dá majoritariamente pela especulação imobiliária. Pessoas compram imóveis ou compram lotes, eles não vendem, eles não alugam, eles seguram esperando simplesmente a valorização daquilo. Nós temos imóveis ociosos, que precisam ter uma finalidade social, enquanto parcela da sociedade é rechaçada a viver em comunidades, como eu disse, para que essas pessoas ganhem, né, em cima da valorização de uma mera troca em vez da utilidade. Então, assim, é o nosso grande desafio. Plano diretor é essencial. Agora, é verdade que o Estatuto da Cidade ele nos dá mecanismo, ele dá mecanismo aos gestores, por exemplo, o IPTU progressivo, mas é verdade também que são medidas impopulares. E grande parte dos prefeitos, por exemplo, eles não tomam essas medidas porque são impopulares, a eleição vai estar logo ali e, obviamente, eles não querem estar mal com seus eleitores. Então, assim, é um processo também de aculturação da nossa sociedade. O plano diretor ele é fundamental para desenvolver política pública de habitação e de crescimento urbano justo, igualitário, democrático.